Os narcisistas e os codependentes são geralmente considerados opostos, mas, surpreendentemente, embora o seu comportamento externo possa ser diferente, eles compartilham de muitos traços psicológicos em comum. Na verdade, os narcisistas exibem sintomas de codependência central. Esses sintomas são vergonha, negação, controle, a dependência, mesmo que seja inconsciente, uma comunicação e limites disfuncionais. E isso tudo leva a problemas nas relações íntimas, tanto para narcisistas quanto para codependentes. Um estudo mostrou uma correlação significativa entre o narcisismo e a codependência. Embora a maioria dos narcisistas possa ser classificado como codependente, o inverso não é verdade. Por quê? Porque a maioria dos codependentes não são narcisistas, pois codependentes não exibem traços comuns de grandiosidade, direito sem mérito, exploração e falta de empatia, que é característico do distúrbio, né, ou do transtorno da personalidade narcisista, ou das pessoas que têm esses traços narcisistas elevados. A codependência é um distúrbio de um eu perdido. Codependentes perderam a sua conexão com o seu eu real. E, em vez disso, seu pensamento e comportamento giram em torno de uma pessoa, bem provável daquele pai ou daquela mãe que estava indisponível. Também podem girar em torno de uma substância ou de um processo. Os narcisistas também sofreram com a falta de conexão com o seu verdadeiro eu. Por isso que falam que a raiz do problema para a codependência e para o narcisismo é a mesma. Mas o narcisista, em seu lugar, eles acabaram por se identificar com o seu eu ideal. A privação interna e a falta de conexão com o seu eu real os tornaram dependentes dos outros para quê? Para validação. Consequentemente, assim como os codependentes, a sua autoimagem, pensamento e comportamentos são orientados para o outro. Tanto narcisistas como codependentes têm o seu comportamento orientado para o outro. Isso tudo a fim de estabilizar e validar a autoestima e o ego frágil. Codependentes e pessoas narcisísticas têm um ego frágil. Ironicamente, apesar de uma autoestima elevada, os narcisistas anseiam pelo reconhecimento dos outros e eles têm uma necessidade insaciável de serem admirados, de obter esta atenção, de obter o suprimento narcisista. E isso os torna tão dependentes do reconhecimento de outras pessoas quanto um adicto depende do seu vício. Codependentes e narcisistas são dependentes um do outro. São pessoas que apresentam um transtorno de uma desconexão do seu verdadeiro eu. E a vergonha está no cerne da codependência e também do vício. Isso decorre porque ambos, codependentes e narcisistas, cresceram em uma família disfuncional. A auto-opinião exagerada dos narcisistas é comumente confundida com o amor próprio. No entanto, essa auto-lisonja, a arrogância exagerada, é apenas uma forma de amenizar a vergonha inconsciente, internalizada, comum também aos codependentes. Os codependentes, ao sentir vergonha, tentam ficar agradando, consertando, dando presentes, enfim. Já os narcisistas, eles tendem a passar uma imagem que nada acontece com eles. Eles são incólumes a tudo. Então, essas crianças, tanto codependentes quanto aquelas que desenvolveram esse narcisismo, tiveram essa maneira de lidar nesse ambiente hostil para crescer dentro dessas famílias disfuncionais. E essa vergonha internalizada, apesar de muitas vezes os pais terem boas intenções e não ter esse abuso aberto, né, o abuso nem violência, essas crianças não se sentiram seguras.
E para se sentirem seguras, essas crianças então adotaram um padrão de enfrentamento que dão a origem a um self ideal, a comportamentos que vão agradar aos seus cuidadores. Uma estratégia, então, é se acomodar às pessoas em busca do seu amor, em busca do afeto e da aprovação. Outra forma é buscar o reconhecimento, o domínio sobre os outros. Codependentes clássicos caem na primeira categoria e narcisistas na segunda. Narcisistas buscam o poder e o controle do seu ambiente para ter as suas necessidades atendidas. Essa busca, então, por prestígio, por superioridade e poder, os ajuda a evitar a todo custo se sentirem inferiores, vulneráveis, carentes e desamparados. Enquanto o codependente demonstra isso muito mais, o narcisista precisa, então, ter o controle e o poder para mascarar os mesmos sentimentos que o codependente, então, faz muitas vezes questão de mostrar. Esses ideais são realmente necessidades humanas naturais. No entanto, para codependentes e narcisistas, esses ideais se tornam compulsivos, portanto, neuróticos. Além disso, ao buscarmos o nosso eu ideal, cada vez acabamos por nos afastar mais do nosso eu real, o que apenas vai aumentar a sensação de insegurança, a sensação de não ser verdadeiro, a sensação de vazio e a sensação de vergonha, que muitos comentam aqui no canal. Muitos que comentam que não sabem o que são, se são narcisistas ou se são codependentes. Vocês verificam que são muito parecidos. A negação é um sintoma central da codependência. Os codependentes também eles negam a sua codependência e muitas vezes os seus próprios sentimentos e as suas próprias necessidades. Da mesma forma que os narcisistas negam especialmente aquele sentimento onde eles vão expressar a vulnerabilidade. Eles não admitem sentimentos de inadequação, nem mesmo para eles próprios. Toda coisa que fica oculta, toda doença que fica oculta, todo problema que fica oculto não pode ser tratado. Então, narcisistas rejeitam muitas vezes tudo isso e projetam nos outros sentimentos, principalmente esses sentimentos de fraqueza, né? Saudade, tristeza, de solidão, vergonha, impotência, culpa, medo e as variações desses sentimentos. Já, no entanto, a raiva os faz sentir poderosos. A raiva, a arrogância, a inveja e o desprezo são defesas para a vergonha subjacente. Então, quando eles te tratarem com tudo isso, tente entender que esse é um mecanismo de defesa, para que eles não se sintam inferiores. Não tem nada a ver com você. É uma defesa pessoal. Os codependentes negam as suas necessidades, especialmente necessidades emocionais, que foram negligenciadas ou eles se sentiram envergonhados enquanto cresciam e precisavam disso. Alguns codependentes agem como autossuficientes e prontamente colocam as necessidades dos outros em primeiro lugar. Outros codependentes exigem que as pessoas satisfaçam as suas necessidades, o que não deixa de ser muito tóxico. Os narcisistas também negam as suas necessidades emocionais. Eles realmente não admitem que estão sendo exigentes. Por quê? Porque ao admitir que são exigentes, eles vão se sentir dependentes e fracos. E tudo isso é o que eles não querem sentir. Em vez disso, eles vão julgar os outros como fracos e necessitados. Narcisistas são repelidos pelos próprios sentimentos que rejeitam em si mesmos. Então, esta é a forma deles projetarem aqueles sentimentos que eles não conseguem lidar. E eles projetam, claro, no outro. Codependentes e narcisistas têm esse problema de projetar. Embora os narcisistas geralmente não coloquem as necessidades dos outros em primeiro lugar, alguns narcisistas são realmente agradáveis com as pessoas e também podem ser muito generosos. Além de garantir o apego daqueles que os narcisistas querem criar dependência. Muitas vezes o seu motivo é para o reconhecimento ou para se sentir superior e grandioso, em virtude do fato de que
não são capazes de ajudar as pessoas que eles consideram inferiores sem ter algo em troca. Como outros codependentes, narcisistas e codependentes podem se sentir explorados e ressentidos com as pessoas que eles ajudam e recebem ingratidão. Por quê? Porque não aprenderam a servir porque quer. Aprenderam a servir para ter necessidades atendidas, codependentes e narcisistas. Muitos narcisistas se escondem atrás de uma fachada de autossuficiência, de indiferença, quando se trata de uma proximidade emocional. Apoio, cuidado e intimidade. A sua busca pelo poder os protege de experimentar a humilhação, de se sentirem fracos, tristes, com medo, ou mesmo desejando precisar de alguém. Em última análise, para evitar a rejeição e se sentir vergonha, eles se protegem nesse casco impenetrável. Apenas a ameaça de abandono revela o quão dependentes realmente eles são. Então, quando o codependente ameaça abandonar o narcisista, ele se dá conta e se desespera. E quando o narcisista ameaça ou abandona o codependente, ele também se desespera. Assim como os codependentes, os narcisistas têm limites fracos. Por quê? Porque os limites dessas crianças não foram respeitados enquanto elas cresciam, se sentem separados das outras pessoas. É como se todo mundo fosse extensão de si mesmo. Eles projetam os pensamentos e sentimentos nos outros e culpam os outros por suas deficiências e erros que eles mesmos nem podem tolerar. Fazem isso codependentes e narcisistas. Além disso, a falta de limites os torna tímidos e altamente reativos e defensivos. O que faz quem sofre de codependência e de narcisismo levar tudo para o pessoal. A maioria dos codependentes compartilha esses padrões de culpa, reatividade, uma atitude defensiva e de levar as coisas para o lado pessoal. E é muito tóxico e é muito insuportável. Codependentes também precisam do tratamento. O comportamento e o grau e a direção dos sentimentos podem variar, mas o processo subjacente é semelhante. Por exemplo, muitos codependentes reagem com autocrítica, com autoculpa ou retraimento, enquanto outros vão reagir com agressão, com crítica e vão culpar a outra pessoa. Imaginem o codependente agressivo culpando o narcisista. Isso ocorre, meus queridos. No entanto, ambos os comportamentos são reações à vergonha e demonstram os limites disfuncionais. Em alguns casos, o confronto ou a retirada poderia ser a resposta apropriada. Mas isso não acontece porque a reação ao drama é uma reação compulsiva, habitual dos codependentes. Ambos, codependentes e narcisistas, apresentam em comum uma comunicação disfuncional. É uma conversa de malucos. Como ocorre com os codependentes e nos narcisistas, essa comunicação disfuncional é porque ambos carecem de habilidades de assertividade. Sua comunicação geralmente consiste em críticas, exigências, rotulagens e outras formas de abuso verbal. Por outro lado, alguns narcisistas intelectualizam e ofuscam ao invés de serem mais claros. Acabam sendo indiretos. E outros codependentes acham difícil de identificar e se expressar, e de expressar também claramente os seus sentimentos, embora possam expressar opiniões e assumir responsabilidade e posições com mais facilidade. Alguns codependentes frequentemente têm dificuldades para ouvir e são dogmáticos e inflexíveis, assim como os narcisistas. São sinais de uma comunicação disfuncional que evidenciam a insegurança, a falta de respeito pela outra pessoa. E isso ocorre de maneira mútua. Por isso que um codependente
que não está tratado, que não mudou os seus comportamentos mal adaptados, tende a encontrar uma pessoa onde ele vai abusar e vai ser abusado. Outro ponto em comum, o controle. Narcisistas e codependentes buscam o controle sobre o ambiente. E o controle sobre o nosso ambiente nos faz sentir seguros. E quanto maior a nossa ansiedade e insegurança, maior será a necessidade de controle. Quando dependemos de outras pessoas para a nossa segurança, felicidade e valor próprio, o que as pessoas pensam e dizem se torna fundamental para a nossa sensação de bem-estar e até mesmo de segurança. Quantos codependentes, quando estavam descobrindo algumas coisas estranhas no relacionamento, se tornam completamente controladores, porque estão com medo. Então, tentamos controlar direta ou indiretamente e agradar as pessoas, muitas vezes também com mentiras e manipulação. Se tivermos medo ou vergonha dos nossos sentimentos, como raiva, tristeza, então tentaremos controlar os nossos sentimentos também. A raiva ou a tristeza de outras pessoas irá nos aborrecer, de modo que também devem ser evitadas ou controladas também. Então, iremos nos aborrecer facilmente. Eu vejo que essas características comuns a narcisistas e codependentes, o que faz o tratamento ser muito similar. Finalmente, a combinação de todos esses padrões torna um relacionamento íntimo um desafio para narcisistas e codependentes. Os relacionamentos não irão prosperar, pois eles não têm limites claros. Eles não têm limites que proporcionem liberdade e respeito. Liberdade e respeito que todos os relacionamentos autônomos exigem. Nós precisamos ser independentes e termos habilidades de comunicação assertiva e autoestima o suficiente para nos relacionarmos em um relacionamento saudável.